Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos lá para nossa próxima aula aí de DOS, né? Acho que é a terceira. Hoje a gente vai estar então falando como conseguimos criar arquivos em prompt de comando, tá? Essa é meio que uma aula até introdutória para a criação de vírus, né? Porque a partir do momento que a gente consegue manipular todos os arquivos e consegue manipular todos os diretórios dentro de um computador, a gente acaba então conseguindo criar comandos que podem então ser executados por vírus, né? Então, se a gente parar para pensar nas funções e ações de um vírus de computador, então é mais ou menos isso aí que a gente acaba tendo na disciplina de hoje, tá? Então, lembra de sempre utilizar o lado bom, né? Também não pense aí que a gente vai ficar assistindo essa aula aqui para fazer coisas impróprias. Vamos lá. Na aula de hoje, então, mexendo aí com os nossos arquivos, né? Criação de arquivos, a gente primeiro vai então criar a nossa pasta de testes aqui na área de trabalho. Dentro então da área de trabalho, a gente vai executar o terminal. Então, só abrir o prompt de comandos aqui dentro dele, para a gente já ter aí acesso aos nossos comandinhos e aí, consequentemente, começar a trabalhar. O primeiro comando, né, para a gente criar um arquivo dentro de um diretório, né, no caso nosso diretório teste aí, é o comando echo, tá? Esse comando aí, ele é dividido em praticamente três partes. O primeiro vem a palavra reservada echo, beleza? Opa, echo. Em seguida, a gente coloca um sinal ou dois sinais aí de maior, né? Então um sinal ou dois sinais de maior. E por último, o nome do arquivo, tá? Então a gente coloca aqui, por exemplo, sei lá, desculpa, o celular tocando aí. Deixa eu tirar o som do celular. Vou fazer isso durante a aula, hein? Imagina que beleza. Oh, meu Deus, não tira o teste, tá bloqueado. Mas depois eu tento, vai ligar daqui a pouco, só para não conseguir. E depois disso a gente então coloca o nome do arquivo. Então a gente tem echo, um ou dois sinais de maior e o nome do arquivo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, professores.txt, beleza? Então ele é dividido nessas três partes. Entre o eco e o sinal de maior é onde a gente coloca a mensagem que a gente quer adicionar, né? O conteúdo que a gente quer adicionar dentro daquele arquivo. Então, por exemplo, se eu quiser criar um arquivo de texto e já inserir dentro desse arquivo de texto alguma informação, é nesse pedaço aqui entre o eco e o sinalzinho de maior que eu coloco aquela informação. Eu vou deixar em branco só para vocês verem o que acontece quando eu deixo em branco. E aí do sinalzinho de maior para o nome do arquivo, né, é onde a gente então coloca o arquivo que a gente está sendo criado, ou caso dentro daquele diretório já exista aquele arquivo, ele substitui ou adiciona o conteúdo daquele arquivo que a gente está colocando. Então, por exemplo, aqui, echo professores txt. Ele vai criar aqui dentro um arquivo de texto, né? Extensão .txt do arquivo, nome extensão do arquivo, né? Nome do arquivo chamado professores, a extensão do arquivo .txt. Lembrando que dependendo da extensão a gente cria um arquivo diferente, certo? E aí, se eu abrir aqui dentro, ó, echo está ativado, porque eu não adicionei nenhuma informação aqui entre o eco e o sinal de maior, tá? Agora eu vou adicionar alguma mensagem de texto dentro desse arquivo, então eu uso praticamente o mesmo comando. O que muda é que eu coloco então entre o eco e o sinal de maior uma mensagem. Então eu coloco aqui, por exemplo, vamos imaginar que os professores seja uma lista de professores que a gente esteja criando.
Então eu consigo, ó, Pedro Ramírez. Então eu consigo aí, ó, adicionar uma nova informação para aquele arquivo. Repara que ele manteve o arquivo, a informação que estava antiga, certo? Se eu quiser eliminar essa informação antiga e só deixar o Pedro Ramírez aqui, eu preciso, no lugar de 2 sinaizinhos de maior, eu preciso colocar só um sinal de maior. Isso faz com que ele adicione esta mensagem, Pedro Ramírez, só que como eu pus um sinal de maior só, ele elimine todas as mensagens anteriores e ele vê se existe esse arquivo ou não. Se existir esse arquivo, ele substitui. Se não existir, ele cria, tá? Então, olha aqui, ó. Ele vai substituir o arquivo que existe atualmente só com aquela informação, como eu mostrei para vocês. E se o arquivo não existir, vou colocar aqui, por exemplo, o nome de um outro arquivo, lista. Ele cria aquele arquivo com aquele conteúdo novo, certo? Então essa que é a diferença aí entre usar o eco sem nada, usar o eco com uma mensagem e um sinal de maior e usar o eco com uma mensagem e 2 sinais de maior, tá? Com uma sinal de maior, ele substitui o conteúdo que existe dentro do arquivo, caso o arquivo exista, e caso ele esteja com 2 sinaizinhos de maior, ele adiciona aquele conteúdo, aquele arquivo que já existe ou cria um arquivo novo com aquela informação. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou adicionar mais professores para a lista de professores que a gente está criando. Ó. Então, eu tenho aqui o Pedro Ramírez, quero adicionar mais, então eu vou manter o que já tem. Vou colocar aqui, por exemplo, a professora Vânia, né? Então aqui, ó, Vânia Maria, certo? Aí a gente tem aqui agora Pedro, Vânia. Deixa eu ver outro professor que eu acho que vocês têm aula. Se eu não me engano, acho que é a Michele, né? Então, Michele de inglês, tá vendo? Então, com os 2 sinaizinhos de maior, ó, cada vez que eu coloco uma informação nova, ele mantém aquela informação e adiciona uma nova, tá? Então, essa que é a vantagem do eco. O que a gente tem que tomar cuidado é que aqui, como eu falei para vocês, a gente não tem Ctrl Z, né? A gente não tem o desfazer. Então, se porventura, vamos supor que eu queira adicionar o... Será, não sei quem que é o professor ou professora de português de vocês, vou falar João Marcelo, né? Que eu tenho certeza que o João Marcelo dá aula para vocês. Então, vamos imaginar que eu queira adicionar o professor João Marcelo à lista. Só que eu, sem querer, né, no lugar de ter 2 sinais de maior, coloco um sinal de maior. Como vocês vão ver, por eu ter feito isso, né, naquela lista que já tinha 3 informações, ele substitui e deixa só a última informação. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, com essa quantidade de um sinal ou 2 sinal de maior, porque não tem o que fazer, né? Se eu quiser colocar aquela informação de novo, eu ia ter que reescrever todo o conteúdo para conseguir aí adicionar aquela informação, então acaba sendo um pouco chato, né? Complicado aí a gente trabalhar com isso, certo? Então esse aí é o comando echo, tá? Então se eu digitar aqui o help echo, ele vai me falar aí qual é a função do eco, né? Se eu ligo e desligo o eco, a mensagem que eu quero de eco e assim por diante, beleza?
Deixa eu ver aqui. Beleza. Como vocês estão vendo, eu estou sempre abrindo aqui o arquivo, né, para a gente ver o conteúdo daquele arquivo, né? Só que tem como, eu pensando num contexto que eu não tenha uma parte visual para conseguir trabalhar, eu tenho um comando que deixa eu visualizar o conteúdo desses arquivos, tá? Nesse caso aí, eu tenho o comando type, tá? Que ele serve justamente para isso, né? Para eu poder então visualizar o conteúdo daquelas informações. Ele sempre vai ser a palavra reservada type com o nome do arquivo que eu quero visualizar o que tem dentro dele. Nesse caso, eu vou colocar aqui os professores, que a gente sabe que só tem um nome, né? .txt, e aí ele vai me mostrar o conteúdo, ó, João Marcelo. Se eu quiser ver a lista, eu coloco type e crio a lista, né, txt aí, e ele me mostra que dentro da lista tem aí um Pedro Ramírez, ok? Então o type, né, o comando type, ele serve para a gente visualizar o conteúdo daquele arquivo, certo? Então a gente já consegue ver em cima disso. Então a gente tem o echo para criação de arquivos, o type para visualização de arquivos. E se porventura você esqueceu ou quer renomear, né, uma lista, um arquivo que já existe, vocês podem usar o rem, tá? Ou rename, que eu já ensinei na aula passada, tá? Então vocês podem vir aqui, rem, coloca o nome antigo, vamos supor lista.txt, e agora eu não quero que ela seja com a extensão txt, eu quero que ela seja extensão .doc. Então eu venho aqui e coloco lista.doc, e aí ela já altera para mim a extensão daquele arquivo, né, ó, de txt para doc. Mas eu não quero alterar a extensão, eu quero alterar o nome. Então você vem, coloca o nome atual, né? Então rem lista.doc e altera o nome, né? Nome atual e o novo nome. Então eu vou colocar aqui nova lista.doc, certo? E aí a gente vê que ele também consegue alterar mantendo o diretório atual, ou diretório não, a extensão atual, tá? O que a gente tem que tomar cuidado com isso é o fato desse arquivo REM ele ser muito prejudicial para o nosso computador. Por que eu falo isso? Se eu renomear aquela lista, nova lista.doc para um arquivo com nome estranho, uma extensão estranha, eu vou colocar a extensão seguindo a regra, né, de até 3 ou 4 caracteres. Ele fala que aquele arquivo estranho com uma extensão estranha está aqui. E se eu tentar abrir ou visualizar o conteúdo desse arquivo, o computador, nesse caso, ele até entendeu, né? E conseguiu visualizar a informação dentro dele. Mas dependendo da extensão que eu coloco, né, a informação ela é perdida. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, acho que o ponto .rar, por exemplo, acho que ele já ajuda, se eu não me engano, aqui, deixa eu só ver. Não, a extensão .rar, ele não, deixa ele estar com notepad. Ele também deixa aqui, beleza. Tá. Tá. Beleza. O que acontece, né, quando a gente pega esse arquivo aqui e trabalha com extensão? Um dos vírus que mais deu problema, né, há alguns anos atrás,
que ainda assola bastante aí o mundo aí da informática. É um vírus que ele entrava no computador das pessoas e ele praticamente criptografava todo o conteúdo daquele computador, tá? E aí, esse vírus, ele foi chamado então de ransomware, tá? Então, se a gente procurar aqui na internet o ransomware, né, ele vai mostrar aqui pra gente, ó, o que que ele fazia, o que que é o ransomware. É um tipo de malware que bloqueia os dados ou dispositivos de uma vítima, mantendo-os refém. Então, olha aqui que ele fala. Ele mandava uma mensagem dessa daqui, ó, por exemplo, para a pessoa. Seu computador foi bloqueado, né? E aí ele falava que tinha até 72 horas para mandar esse valor para aquela conta, que aí a gente descriptografava esses dados, tá? E aí o que acontecia nisso, né? Basicamente, o que que o ransomware, ó, paga, né? Então falava aqui quanto tempo que tinha aqui a chave de Bitcoin, né? Que aí você podia então mandar, enviar Bitcoin para a pessoa, né? Em valor de $300. E aí a pessoa conseguia, tinha até em português. E aí a gente conseguia então descriptografar esse conteúdo aí para vocês. Mas tinha assim vários problemas, né? Primeiro que a gente não sabia se realmente, se a gente pagasse aquele resgate, se os computadores iam serem realmente descriptografados, tá? Mas basicamente o que o ransomware fazia era isso, ele pegava o nome dos seus arquivos e deixava ele com tudo doido, né? Então, quando você abria aí os seus arquivos, seus computadores, né, no seu computador, ele aparecia com um monte de extensão estranha, com nome estranho e assim por diante. Então, quando você pegava aquele arquivo e tentava visualizar o conteúdo dele, por exemplo, ó, vou criar aqui uma imagem de bitmap. Ó, criei uma imagem de bitmap. E aí, eu vou chamar ela aqui no nome fácil, só para ficar fácil de eu alterar os dados dela. Então, eu criei uma imagem aqui. E aí, se eu usasse o renomear para alterar, né, aquela extensão, que arquivo de texto é um arquivo muito simples dentro do computador, né? E aí é fácil de conseguir recuperar os arquivos, dependendo da extensão. Mas quando a gente tem, por exemplo, uma imagem, né? Que já é um conteúdo mais complexo. E aí eu troco a extensão para alguma coisa desse tipo. Aí eu vou ver, olha lá, o arquivo, nesse caso eu criei um arquivo vazio, né? Oh, meu Deus do céu. Tá, deixa eu pegar uma imagem minha aqui, pegar essa daqui minha, beleza? Então tô pegando uma imagem minha. Se eu abrir aqui essa imagem, criei uma imagem vazia e quero que o negócio funcione, né? Oxe, acho que eu apaguei. Foi, beleza. Tá, então se eu abrir aqui a imagem, beleza? Tem aqui minha carinha, cara bonita. Beleza? Então, tá aqui. Se eu vier aqui, vamos trocar o nome dessa imagem. Oi, JPEG. Nomear o Oi, JPEG.
pro oi, blá blá blá. Beleza. E tentar abrir aqui, olha lá. Aí os dados, eles ficavam mais ou menos com essa cara aqui, ó, tá vendo? A gente não conseguia ver o que tinha dentro dele. E aí você pensa, por exemplo, numa pasta com um monte de arquivos, pegar, por exemplo dessa pasta aqui que tem um monte de arquivos meus, aqui nesse caso aqui é um backup de imagens, né? Mas dentro aí do... deixa eu ver aqui aqui, por exemplo, arquivos, que é onde que eu guardo os arquivos principais do computador, tá vendo? Aqui tem receita de bolo, tem vídeo, tem trabalho do mestrado, tem livro, tem imagem, tem as aulas da escola, tem site antigo, tem, assim, tem um monte de coisa, né? Áudios. Então, assim, você imagina, dentro desse que tem um monte de pasta com um monte de coisa, cara, se alguém quebrar os arquivos meus e deixar com um monte de nome estranho, com um monte de extensão estranha, eu não vou saber que esse arquivo é aquele ou que esse é outro. Então, o ransomware ele é basicamente um vírus feito por um RAIN, né, que ele renomeia os arquivos que existem dentro do computador para arquivos com nomes e extensões diferentes. É que nesse caso eu ainda mantive, né? E aí, quando você paga, teoricamente, né? Porque como eu falei, a gente não tem a certeza, mas quando você paga o valor que eles estão pedindo, basicamente o que ele faz é pegar uma lista que ele armazena na memória e retornar os valores antigos para os valores novos, tá? Então, basicamente é isso que ele faz. Isso daí ele faz de uma maneira até que bem simples, né? Ele entende, ele tem um monte de regras de criptografia que ele pega, por exemplo, o caractere O e aí ele transforma, né, esse caractere O em um caractere específico. Por exemplo, o O vira o K, o I vira o E, então ficaria KE ponto, e aí o BMP, entendeu? Então ele tem algumas regras que ele pega os caracteres específicos e troca esses caracteres por outros caracteres ou um caractere vira vários caracteres. Tá? Então ele tem uma regra nesse sentido, então sempre que ele pega um caractere aqui, ele vai devolver para outra informação, ele já entende como faz o sistema de criptografia e descriptografia de dados. Então é basicamente isso que ele está fazendo, ransomware. Só que nem eu falei, né? É difícil a gente ter a certeza que se a gente pagar isso daí, ele vai devolver os dados. E outra, a gente tem aí outro problema, né? Que se você olhar lá no vírus ransomware, ele te dá um tempo limite. Né? Então, você tem aí 24 horas para apagar ou ele apaga os arquivos. Então, é complicado, né? Se você você fala assim, não, beleza, eu vou tentar então descriptografar esses arquivos na mão. Aí você tem aí um tempo limite para conseguir descobrir qual é a regra de criptografia e descriptografia dos dados dele, para você conseguir retornar os seus arquivos para o jeito de origem. E outra, mesmo que que você consiga voltar aos arquivos, ele já instalou dentro do seu computador um arquivo malicioso que não usa o RAIN como parâmetro, mas sim o apagar que eu mostrei para vocês na aula passada. E aí, quando você estoura o tempo, esse vírus é executado e ele apaga todos os arquivos seus. Ah, Pedro, mas ele vai um por um? Não, né? Eu vou criar aqui vários arquivos aqui para vocês verem, ó. Eu estou criando aqui várias cópias do mesmo arquivo, certo? E aí eu vou fazer duas coisas um pouco diferentes. Numa delas eu vou manter o nome Oi e vou mudar a extensão do arquivo, tá? Então uma delas, aí eu vou, né, colocar aqui Oi txt. Tem certeza que quer mudar assim?
Aí no outro eu vou falar que ele é o oi doc. Aí depois no outro eu vou falar que ele é o oi.har, certo? Então, como você está vendo aí, tem vários arquivos com o nome oi, só que com extensões diferentes. E o outro eu vou deixar a extensão e vou mudar o nome do arquivo. Então eu vou colocar aqui nomes distintos, ó. Então, teoricamente, a gente tem aí duas regras sequenciadas, diferenciadas. Numa a gente tem extensões iguais com nomes diferentes, e na outra a gente tem arquivos com nomes iguais e extensões diferentes. Tá? Eu vou criar uma cópia desses arquivos e vou colocar aqui dentro dessa nova pasta e vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, com esse arquivo rain. Então, se eu quiser renomear, olha só, se eu quiser renomear todos os arquivos com a extensão, putz, eu devia ter deixado um nome mais fácil para essa extensão, né? Hakaway para, né? Então todos os arquivos com aquela extensão, eu quero que eles se transformem num arquivo de teste.test, né? Então tá vendo? Eu tô pegando independente do nome do arquivo, se ele possuir essa extensão, eu quero que ela se transforme em teste/teste, ó. É verdade. Ele deu certo pro primeiro arquivo e aí os outros ele falou que já existe esse arquivo teste/teste. É o que eu pensei que ele ia fazer? Eu pensei que ele ia renomear todos eles para esse e aí ia ficar sobrescrevendo um com o outro, tá? Mas pelo jeito não é isso que ele faz. Então também é o outro teste que eu ia mostrar para vocês, né? Também não ia dar certo. É que eu não queria mostrar o comando que apaga um monte de arquivo para não dar problema. Mas com base no que aconteceu agora, eu vou ter que mostrar aqui, né? Tem um outro comandinho, né? Que é o para apagar arquivos, tá? Que é o del. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, teste/teste, ó, ele vai apagar o arquivo teste/teste. Como você viu aí, já não existe mais esse arquivo teste/teste aqui. E aí o que é interessante, né, dentro desse arquivo é o seguinte: se eu começar a colocar aqueles caracteres coringa, né, que é o asterisco, né? O asterisco significa todos. Então, todos os arquivos que tem a extensão, aquela extensão maluca lá, HAKAUE, né? Aí ele apaga, ó, todos de uma vez, certo? E se eu fizer o contrário, né? Eu colocar aqui apagar oi ponto qualquer extensão, ele também apaga lá, tá vendo? Qualquer arquivo desde que tenha aquela extensão. Então, como você está vendo, não é nada muito difícil as funcionalidades do ransomware, né, de uma maneira geral. Só que a gente tem que se preocupar com isso. Falando sobre caracteres especiais, né, por exemplo, vamos imaginar que eu queira apagar qualquer arquivo. Olha só, que coisa de louco que esses caracteres especiais eles fazem. Eu quero apagar qualquer arquivo que comece com a letra A. Então eu coloco aqui apagar a letra A, tá vendo? E aí depois da letra A, qualquer quantidade de caracteres, certo? Com qualquer... Não. H-A-K-U-E.
Eu tenho que trocar essa extensão, meu Deus do céu. Olha lá. Repara que ele apagou só os que tinham a letra A como caractere inicial, certo? Agora, se eu quiser apagar, ó, deixa eu vir aqui, copiar aqui e colar de novo. Vou ignorar esses arquivos, tá vendo? Ele só apagou esses dois arquivos porque eles começavam com a letra A. Agora, vamos imaginar que eu queira que tenha a letra K como caractere especial, ó, tá vendo? Então, ele vai apagar todos os arquivos que tenham a letra K como nome do arquivo. Então, eu coloco aqui del, qualquer quantidade de caracteres antes, letra K, qualquer quantidade de caracteres depois, ponto, e aí aquela extensão maluca lá. Certo? E aí você vai ver que ele vai deixar só esses dois aqui, certo? Porque os outros arquivos ele já apagou. Tá? Então, eu vim aqui, copio de novo, colo, ignoro esses três aqui, tá vendo? Ó, tem a letra K ou no começo ou no meio do nome deles, ó. Então, por isso que ele apaga isso daí. Ah, Pedro, mas eu queria com uma quantidade específica de caracteres, né? Então vamos imaginar que eu queira que a terceira letra seja o K. Então eu venho aqui, coloco del, coloco aqui 3 underlines, não, 3 underlines, a letra K, certo? E aí depois qualquer quantidade de caracteres depois, ponto, aquela extensão lá. Certo? E aí, ó, ele fala que não foi encontrado nenhum arquivo. Ah, porque o terceiro... Ah, tá. Na verdade, são dois caracteres e aí o terceiro caractere é o K. É que do jeito que eu pus, o quarto caractere seria o K, tá? Beleza. Oxi. É o underline mesmo? Acho que é. Ou é o traço? Ou eu tô viajando e é em outra linguagem de programação que é o que usa isso. Agora não lembro de cabeça, que lascou. Deixa eu ver se é porque não pode começar com esse caractere. Por exemplo, ó, vamos pegar o nome aqui, ó, o APAU, certo? Quero apagar esse arquivo. Então eu quero que tenha a letra A, qualquer outra quantidade de caracteres, ou é o... Ai, caramba, não lembro agora. Tá, vamos ver se isso daí dá certo. Então eu coloquei dois caracteres, então é o A, PA, aí termina com O, ponto, esse caractere, esse negócio doido aí. Akaway. Ah, não. Deixa eu ver se é o... Não, também. Não, também. Mas se eu trocar isso daqui pra esse cara aqui, ele apaga, né? É. Tá, então o caractere especial do Coringa tá dando certo, só que o que limita a quantidade de caracteres, eu acho que ou eu tô trocando com HTML
ou eu tô... ou é outro caractere. Que eu agora não lembro. Tá, depois eu procuro aí e eu vejo. Mas como vocês estão vendo, esse asterisco, ele é preocupante nesse sentido, né? Porque eu posso vir aqui e usar um del asterisco ponto asterisco, ó, asterisco ponto asterisco, e aí ele vai apagar todos os arquivos com todas as extensões sem problema nenhum. Olha, ele até confirmou aqui. Tem certeza disso? Quer fazer essa merda? Sim, tenho certeza, é isso que eu quero. E aí ele apaga aí tudo, tá? Então é que eu não queria mostrar o del hoje em aula, eu só queria mostrar o renomear para vocês, mas eu acho que o renomear ele até muda, por exemplo, ó, se eu vier aqui, ó, renomear qualquer nome de arquivo com qualquer extensão, eu quero que ele tenha qualquer nome de arquivo, só que agora eu quero que todas as extensões sejam rar. Ah, beleza, tá vendo? Ah, tá, verdade. É que o Zoe, lembra, eles tinham todos eles o mesmo nome e as extensões que mudavam, né? Então aí ele criou um oi.rar e os outros oi.rar já não dava mais. Mas pelo menos aqueles tanto de caractere estranho lá, como é que é? O ha, kauê, já sumiu e virou tudo rar. Tá, então, tá vendo? Então, às vezes, quando a gente coloca aí um comandinho, não dá tempo de voltar atrás, não. Ele só pega e executa o comando e aí já era. Então não tem como a gente. Não tem Ctrl Z para desfazer aquilo que a gente fez. Por isso que o ideal é a gente ficar brincando com esses ambientes de teste aqui, porque né, pode dar algum problema aí nisso. Tudo bem, gente? Então era aí basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. É... Deixa eu ver se eu acho aqui caractere especial para ver aqui se ele me acha. Tá bom. Todos os arquivos de todos os diretórios. Eu acho que eu devo estar vendo coisa estranha aqui. Mas beleza. Então, basicamente aí é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Agora, na aula de hoje, tá? A gente tem essa lista de exercícios aqui que eu vou pedir que vocês realizem ela em casa, tá? Então a gente tem aí, primeiro, criação de diretórios. Então a gente tem aqui os diretórios música, sertanejo, rock, funk, axé, clássico, MPB, né? Então cria primeiro esses diretórios, lembrando de sempre depois colocar os comandos que foram utilizados na criação deles. E aí em seguida tem aquelas perguntinhas que eu acabo sempre fazendo, né? Qual o comando para criar tal diretório? Qual o comando para adicionar arquivo de texto no diretório? Qual é o comando para remover um diretório? Qual é o comando para renomear um arquivo de texto, extensão do arquivo de texto e assim por diante? Só que agora, né, a gente já está chegando na semana de prova, né? Lógico, estou gravando esse vídeo no dia 13, mas ele só vai ser publicado para vocês no dia 18. E dia 25 é a prova de vocês, né? Então, como atividade avaliativa, esse semestre eu vou pedir para vocês desenvolverem essa lista de exercício gravando a execução dela, tá? Para eu ver realmente aí vocês realizando aí esses exercícios, tá? Então, hoje, que teoricamente é dia 18, né, que vocês vão ver esse vídeo,
eu vou pedir para que vocês, no dia 25, entreguem o arquivo de texto, certo? Com as respostas. E eu quero que vocês se gravem fazendo essa lista de exercícios. Então aqui o Pedro pede para criar o diretório música. Então vem aqui em teste e coloca MD música. Dentro da pasta música, o Pedro quer que tenha a pasta sertanejo, rock, funk, axé. Então, CD música. Dentro de música, MD sertanejo, rock, funk, axé e assim por diante, né? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Quero que vocês se gravem fazendo a lista de exercício, ó. Então, como vocês veem, eu já criei música, dentro de música, axé, funk, rock, sertanejo, né? Que é o que tá pedindo aqui, mais os outros que eu ainda não pus. E mandem para mim o link desse arquivo sendo criado, tá? E aí essa a lista de exercício e atividade avaliativa desse semestre para vocês. Tudo bem, gente? No demais é isso, tá? Desejo aí a vocês então um bom final de semana, um bom descanso e até a nossa próxima aula. Beijo a todos. Tchau, tchau.